o quintal que ainda vive em nós. Tem uma tristeza silenciosa que chega com o tempo. Ela não faz barulho, não avisa quando entra, só aparece, de repente, numa tarde qualquer, quando sentimos saudade de um lugar que talvez nem exista mais. E então entendemos a frase de Manuel de Barros: acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. Quando somos crianças, o mundo cabe em pequenas coisas. Um quintal vira floresta, uma árvore vira castelo, uma poça d'água vira oceano, uma tarde comum vira eternidade. A infância tinha esse poder estranho de aumentar tudo. Não porque os lugares eram grandes, mas porque a nossa imaginação era infinita. A verdade é que o quintal nunca foi apenas um espaço. Era um estado de alma. Era o lugar onde o tempo andava devagar, onde o céu parecia mais perto, onde a felicidade não precisava de motivo. E talvez seja por isso que dói crescer. Porque crescer muitas vezes significa desaprender a enxergar a grandeza nas pequenas coisas. A cidade cresce, os prédios aumentam, as ruas ficam movimentadas, a vida acelera, mas dentro da gente alguma coisa diminui. A gente começa a trocar o encantamento pela pressa, as brincadeiras pela preocupação, os sonhos pela sobrevivência. E sem perceber, vamos ficando distantes daquela criança que conseguia transformar um simples quintal no universo inteiro. O mais triste não é envelhecer. O mais triste é perder a capacidade de se maravilhar. Porque a infância não era perfeita. Muitas vezes faltava dinheiro, faltava conforto, faltava tanta coisa, mas sobrava presença. As pessoas sentavam na calçada sem olhar o celular. As conversas duravam horas, os abraços eram demorados, as risadas vinham sem esforço. Hoje temos acesso ao mundo inteiro, mas quase nunca estamos inteiros em lugar nenhum. E talvez seja isso que Manuel de Barros quis dizer. O quintal ficou maior porque a memória aumentou aquilo que tinha vida. A cidade pode ser enorme, mas ela não conhece o nosso nome. Ela não conhece nossas cicatrizes, não conhece nossas primeiras quedas, nossos primeiros medos, nossas primeiras alegrias. O quintal conhece. Foi ali que aprendemos a correr, a cair, a levantar, a imaginar. Foi ali que descobrimos que felicidade podia morar em coisas simples. Um vento no rosto, um cachorro correndo atrás da gente, o cheiro da terra molhada, o barulho da chuva no telhado. Hoje, muita gente vive procurando sentido em lugares distantes, sem perceber que as memórias mais importantes nasceram em espaços pequenos. Existe algo muito profundo nisso. Porque talvez a vida não seja sobre conquistar mundos gigantes, mas sobre não perder a sensibilidade de enxergar beleza no pouco. Quando crianças, não precisávamos de muito para sermos felizes, e isso incomoda a vida adulta. Porque crescemos ouvindo que felicidade mora no futuro. Quando eu conseguir, quando eu comprar,
quando eu vencer, quando eu tiver. Mas a infância dizia outra coisa. Ela dizia: olha, já existe beleza agora. Só que a gente esqueceu. Esqueceu de olhar o céu, esqueceu de ouvir o vento, esqueceu de sentar sem pressa, esqueceu de viver momentos sem transformá-los em conteúdo. Hoje tudo precisa virar produtividade. Tudo precisa ter utilidade. Mas o quintal da infância não servia para nada e justamente por isso servia para tudo. Ali a gente aprendia a existir. Talvez por isso tantas pessoas adultas carreguem um vazio difícil de explicar. Não é falta de dinheiro, não é falta de sucesso, às vezes é falta de alma. Falta daquele pedaço simples da vida onde ainda existia a inocência. Porque existe uma criança dentro da gente que nunca foi embora completamente. Ela ainda aparece quando sentimos cheiro de café passado, quando ouvimos uma música antiga, quando encontramos uma fotografia esquecida, quando vemos o fim de tarde com o coração mais silencioso. E nesses momentos, algo dentro de nós sussurra: você já foi feliz sem perceber. Talvez crescer seja exatamente isso. Descobrir tarde demais o valor das coisas simples. A gente passa anos querendo ir embora da infância. E depois passa o resto da vida tentando voltar para ela de alguma maneira. Voltamos nas músicas, nas lembranças, nos cheiros, nas histórias. Porque o corpo cresce, mas a saudade continua criança. E existe algo muito humano nisso. Todo adulto carrega um quintal dentro de si. Mesmo quem cresceu em apartamento, mesmo quem teve uma infância difícil. Porque o quintal não é apenas um lugar físico, é o espaço emocional onde fomos verdadeiros pela primeira vez. O problema é que o mundo adulto endurece as pessoas. A vida machuca, as decepções chegam, as responsabilidades pesam. E então criamos armaduras. Começamos a esconder sentimentos, a fingir força, a correr o tempo inteiro. Mas no fundo, todo ser humano sente falta de um lugar onde possa simplesmente descansar a alma. Talvez seja isso que buscamos durante a vida inteira. Um novo quintal. Um lugar onde o coração possa respirar novamente. E talvez você esteja ouvindo isso hoje porque, de algum modo, também sente saudade de si mesmo. Saudade da pessoa que você era antes do medo, antes das perdas, antes da pressa, antes de precisar ser forte o tempo todo. Mas existe uma esperança bonita nisso tudo, porque a criança que você foi ainda mora aí dentro. Ela aparece quando você ri de verdade, quando se emociona com algo simples, quando abraça alguém com sinceridade, quando olha para o céu e sente paz, sem entender porquê. Talvez amadurecer não seja matar a criança interior, talvez seja aprender a protegê-la. Porque o mundo já tem adultos demais e sensibilidade de menos. Talvez o verdadeiro sentido da vida seja este: continuar humano apesar do tempo. Continuar capaz de sentir, de sonhar, de enxergar poesia nas pequenas coisas,
Manuel de Barros entendia isso. Ele sabia que certas grandezas não cabem em medidas. O quintal era maior porque ali existia presença. E tudo aquilo que é vivido com presença se torna eterno. A cidade pode ter avenidas enormes, mas nenhuma delas leva de volta para a inocência. Só a memória consegue fazer isso. E talvez seja por isso que algumas lembranças doem tanto, porque elas nos mostram versões de nós mesmos que ficaram perdidas no caminho. Mas talvez ainda dê tempo. Talvez ainda dê tempo de desacelerar, de olhar mais para as pessoas, de sentir mais a vida, de voltar a perceber a beleza escondida nas coisas simples. Talvez ainda dê tempo de reencontrar o próprio quintal dentro do peito, porque no final, a vida nunca foi sobre o tamanho do mundo lá fora, sempre foi sobre o tamanho daquilo que conseguimos sentir aqui dentro. E quem ainda consegue se emocionar com pequenas coisas, talvez nunca tenha saído completamente da infância. E talvez, no fim de tudo, a vida seja apenas isso, uma tentativa silenciosa de voltar para aquilo que um dia nos fez sentir vivos. Então, quando o mundo ficar pesado demais, feche os olhos por um instante, escute as memórias, sinta o vento da infância passando outra vez dentro do peito. E lembre-se, a criança que você foi ainda espera por você em algum lugar da alma. Cuide dela, porque é ela que ainda sabe encontrar beleza onde o mundo já não olha mais. E se esse vídeo tocou o seu coração, talvez seja porque existe um quintal dentro de você pedindo para florescer novamente. Obrigado por ficar até aqui. Que a vida nunca roube de você a sensibilidade para sentir as pequenas grandezas do mundo. Até o nosso próximo Chá com Palavras.